Oi, Alana. Bem, vamos começar com a atividade 3. Ele diz aqui na atividade 3, dada uma função f e o intervalo AB, esse A e B ele quer que a gente crie controles deslizantes no GeoGebra, aqueles controles que eu posso variar o valor, para A e B, e um valor de n inteiro entre 1 e 100, esse n também é outro controle deslizante. Calcular e mostrar na tela os valores da integral de a b da função f de x dx e a soma de Riemann inferior da função f no intervalo AB com n subdivisões nesse intervalo. Aí ele diz quais são os comandos que ele quer que utilize, etc. Bem, antes de começar, ele está querendo que a gente construa uma função para pegar a integral dessa função num determinado intervalo e a soma de Riemann dessa função no mesmo intervalo, para mostrar como um se aproxima do outro, como a soma de Riemann, à medida que os números de retângulos vai aumentando, vai se aproximando. Ele quer que a gente teste com duas funções. F de x tem hora que é isso aqui, tem hora que é isso aqui. Bem, ele não diz como fazer isso com as duas funções. Então eu vou te ensinar uma forma da gente poder modificar o f de x como a gente quiser, tá? Que é o seguinte, vamos lá, vamos começar com o GeoGebra. Eu vou primeiro criar um controle deslizante. Para criar o controle deslizante, pego aqui a ferramenta controle deslizante, clico na tela num lugar qualquer e vem aqui. O nome desse controle, eu vou chamar ele de M. Não está previsto na atividade, mas vai servir para a gente poder controlar essas duas funções. Esse controle deslizante, ele só vai ter dois valores. Ou ele é 0, o valor mínimo dele é 0, ou o valor máximo dele é 1. E o incremento dele é de 1, ou seja, ou ele vai de 0 para 1 ou de 1 para 0, ele não tem décimo, centésimo, nada disso. Certo? Ok. Então, está aqui o meu valor M, vou pegar aqui a seta. Eu sempre pego a seta para poder mexer nos objetos. Então aqui, M, ou é 0 ou é 1, tá variando entre esses dois valores. Agora eu vou criar a função f. Deixa eu voltar para lá, para a atividade. Ele diz aqui embaixo da figura, ele diz que a função f é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ou ela vai ser x ao cubo menos 5x sobre 10. É para testar com essas duas funções. Então eu vou usar aquele controle lá para f tem hora que é um valor, tem hora que tem outro valor. Qual é a minha ideia? Eu vou escrever um comando que diz assim: se m for 0, a função f vai ter aquele primeiro valor, que é 1 mais, como é que é? Vai ser 1 mais x ao quadrado. Se m valer 1, se eu botar m para 1, aí vai ser o outro valor da função f. Como é que eu escrevo isso? Eu vou botar aqui embaixo nos comandos aqui. F de x, então f, abre parênteses, x, fecha parênteses, igual, f de x é igual. Aí eu vou dizer assim, se m for 0, vai ser tal valor. Então eu vou começar com o comando se. S maiúsculo se. E aí tem várias formas de usar o comando se. Eu vou usar essa forma aqui, se, condição, então, se não. Se, condição. Então, a condição é se m vai ser 0 ou m vai ser 1. A condição para que a função tenha um determinado valor. Então eu vou botar assim, condição. Se m for igual a 0. Só que nas condições do comando se, quando eu vou botar se m é igual a alguma coisa, eu não uso o igual do teclado. Ele não aceita o igual do teclado. Eu tenho que vir aqui na barra ainda de comandos, lá no finalzinho, onde tem um alfazinho, para entrar com os símbolos, tem um símbolozinho que é um sinal de igual com uma interrogação em cima, que é justamente o sinal para perguntar se alguma coisa é igual a outra. Tá? Então é esse sinal que eu vou usar, um igual com uma interrogação em cima.
Então, se m, olha lá, ó, m é igual a 0, se m é igual a 0, aí tem uma vírgula e agora vem o então. Bem, se m for igual a 0, o que vai acontecer? A função f de x vai ser 1 mais x ao quadrado. Então, vamos lá. A função f de x vai ser 1 dividido, abre parênteses, 1 mais x elevado ao quadrado, eu ponho x, circunflexo 2, fecha parênteses. Então, se m for 0, a função vai ser 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Ok? Agora, se não for 0, vai ser esse segundo valor. X ao cubo menos 5x sobre 10. X ao cubo menos 5x sobre 10. Então, lá vai. Senão, então, no lugar agora do senão, eu vou colocar, abre parênteses, x elevado ao cubo, x circunflexo 3, menos 5x, fecha parênteses, dividido, é a barra, por 10. Então, esse vai ser o segundo valor da função, se m não for 0. Então, agora eu vou dar Enter. E olha o que aconteceu aqui, olha. Na janela de álgebra, está aqui a função f de x, 1 mais x ao quadrado. Por que está esse valor? Porque o m aqui está 0. E eu disse lá que se m for 0, a função vai ser esse valor. Vamos agora pegar o m e vou botar para 1. Olha o que aconteceu. O gráfico mudou e a função agora é x ao cubo menos 5x sobre 10. Então, cada vez que m muda de valor, ó, a função, ora é uma, ora é outra. Então, agora eu não vou me preocupar mais em saber qual é a função. Eu vou, sempre que eu quiser falar da função, eu vou falar a função f de x. Que valor ela vai ter vai depender do m aí, ligado por um lado ou para o outro. Agora, para que na tela de visualização fique aparecendo qual é a função que está valendo, a gente vai criar aqui uma caixa de texto. Eu vou colocar aqui uma caixa de texto. E aí, nessa caixa de texto, eu vou colocar o seguinte, eu quero colocar f de x é igual, e aí o valor que ela está valendo. Então eu vou botar aí, ó, f, abre parênteses, de x, fecha parênteses. Então a caixa de texto, a gente aqui em cima escreve o que vai aparecer na caixa de texto, e aqui embaixo a gente visualiza como é que vai aparecer. Por que são dois elementos diferentes? Porque às vezes eu tenho que escrever um código aqui em cima, um código de algum símbolo matemático, para aparecer o símbolo aqui embaixo, tá? Então, f de x igual, agora eu quero que apareça o valor de f de x. E aí, para aparecer o valor dessa função, eu vou aqui em objetos. Aqui nesse botãozinho, no triângulozinho preto que tem do lado de objetos, né? Ele mostra, ó, aqui eu tenho os objetos que aparecem na minha tela de visualização. Tem a função f e tem o controle deslizante m. Se eu clicar aqui na função f, aqui em cima vai aparecer uma caixinha branca, ó, um retângulozinho branco, e dentro a letra f. Quando aparece esse retângulozinho branco aqui em cima, com uma letra dentro, na visualização, em vez de aparecer a letra f, vai aparecer o valor da função, o valor que ela tem agora, que é x ao cubo menos 5x mais 10. Agora, para esse valor aparecer nessa forma que está aqui, na forma de fração, eu vou ter que dizer para a caixa que eu estou trabalhando com as fórmulas de LaTeX, né, que é como é que eu diria, a linguagem de programação que o GeoGebra usa. Então eu tenho que clicar aqui em LaTeX para que a função, olha como é que ela ficou agora, f de x é igual, e o valor direitinho aqui da função. Vou dar OK. Vou colocar essa minha caixa aqui embaixo. Agora, para essa caixa ficar mais bonitinha, eu vou fazer o seguinte. Cliquei aqui na minha seta.
seleciono aqui a caixa. Então, ó, com ela selecionada, quando a caixa está selecionada, aparece esse retângulo ao redor dela. Com ela selecionada, eu vou aqui na janela de visualização e vou clicar nesse botãozinho aqui, nesse triângulozinho preto. Vai aparecer aqui essa barra. E essa barra, quando tem alguma coisa selecionada, aparecem ferramentas para eu modificar o que está selecionado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou modificar a cor de fundo da caixa. Eu vou botar a caixa em fundo amarelo. Aqui eu vou botar um negrito para a caixa. E vou pedir para que o tamanho da letra seja tamanho médio. Pronto. Ok. Vamos fechar aqui essa caixa. Vamos colocar ela aqui em cima desse controle. E para não ficar aparecendo aqui esse M igual a 1, eu vou simplesmente, botão direito do mouse em cima desse controle, eu vou dizer para não exibir rótulo. Aqui onde tem exibir rótulo, eu vou clicar, olha, parou de exibir. Se eu quiser que volte a exibir, de novo, botão direito do mouse, exibir rótulo. Botão direito do mouse, não exibir o rótulo. Bem, pronto, está aqui a minha caixinha. Vamos ver se está tudo funcionando direitinho. Ó, pegando na seta, olha, a função é esse valor e agora é o outro valor. Então agora eu já posso começar a trabalhar com essa função, porque já tenho os valores dela direitinho. Valeu? Vamos voltar para lá então para ver a atividade. Deixa eu pegar aqui em cima de novo. Ele quer que eu veja a integral dentro do intervalo AB e depois a soma de rima dentro do intervalo AB. Então primeiro eu preciso criar esse intervalo AB. E ele está pedindo aqui que eu crie esses intervalos. Ó, os valores de A, B e N podem ser definidos por controles deslizantes. Então eu vou criar controles deslizantes para fazer os valores de A, B e de N. Vamos voltar para lá, criando controles deslizantes agora para A, B e N. Então aqui controle deslizante, vou criar eles aqui. Então primeiro o valor de A, ele não diz o intervalo para A, então eu vou deixar aqui, ó, já vem com a letra A como padrão, eu vou deixar de menos 5 a 5 mesmo, esse é o valor de A. Agora, A é o número inicial do intervalo, vamos ver agora o B. Ó, se eu estou fazendo um intervalo AB, concorda comigo que o menor valor de B que eu deveria ter seria próprio A, né? Quando o intervalo vai ser 0, de A para A. Eu não posso ter, se o intervalo é de A para B, eu não posso ter um valor de B menor que de A. Então eu vou botar o valor mínimo de B, A. E o valor máximo de B, eu vou colocar, sei lá, A mais 10. Ok? Então B varia entre o valor que está em A e A mais 10. Ok? Vou dar um ok aqui. Então agora bora entender como é que ficou isso. Ó. A aqui está valendo 1. Então o valor mínimo de B é 1 e o máximo é 10. Aliás, é 11, porque é 1 mais 10. Se eu colocar agora... Desculpa aí, um espirro. Vamos ver se eu colocar agora o valor de A 2. E agora o valor mínimo de B é 2 e o valor máximo de B é 12. Né? Então eu tenho um intervalo agora entre A e B que eu posso mexer como eu quiser. Se A vale menos 5, o valor mínimo dele, o valor máximo de B é 5, o valor mínimo menos 5. Ok? Vamos deixar então A valendo menos 5 e B 5. Então um intervalo de menos 5 a 5. Então o que ele quer primeiro? Ele quer ainda falta um controle deslizante, que é o valor de N. Opa, espera um pouquinho só. Pronto, o valor de N, vamos ver lá em cima, ele diz que N vai variar de 1 a 100 e N é um número inteiro. N é um número inteiro. Ó, os outros controles deslizantes, quando eu vario aqui, ele dá valores decimais, 4.6, 4.5, 3.2. Eu vou criar agora o controle deslizante N, mas N eu não quero que ele seja valores decimais, é valor inteiro de 1 a 100. Então o valor mínimo dele é 1, o valor máximo dele é 100, e o incremento eu vou botar 1. Então ele vai variar de 1 em 1, só valores inteiros. Ok?
Então, vou dar OK aqui. Está o meu valor de n, ó, vou pegar aqui a seta e verificar, ó, C vale 1, 2, 3, 4, já não tem mais valores decimais, vai até 100. Ok? Bem, vamos começar então. Ele pediu duas coisas: a integral no intervalo de a a b da função f de x. Eu vou usar aqui o comando integral. Vamos voltar para lá. Então, eu vou aqui em entrada e vou começar a digitar integral. Então, já apareceu aqui integral, só que eu quero uma integral dentro de um determinado intervalo. Então, eu vou usar essa terceira forma aqui, ó, integral, a função, o valor inicial e o valor final, quer dizer, dentro de um intervalo. Então, eu vou botar aqui integral. Qual é a função que eu quero? A função é f de x, que eu já criei lá. Então, eu vou botar aqui integral, no lugar de função, f, abre parênteses, x, fecha parênteses, f de x. Tem vírgula agora o valor inicial da integral. O valor inicial é a, que o intervalo vai ser de a para b. Então, o valor inicial, a, vai ser o valor que tiver lá na variável a. Valor final vai ser b, que é o valor final que eu vou colocar aqui. Eu é que vou controlar esse intervalo. Então, eu vou dar Enter. Então, eu tenho aqui, ó, note que essa área aqui abaixo do gráfico ficou mais escura, que é justamente a integral. Eu vou fazer um intervalo um pouquinho menor para a gente observar isso, ó. Eu vou dizer que A vai valer, vamos botar aqui, menos 3, que está aqui. A vale menos 3 e B vale 1. Então, no intervalo de menos 3, 1. Olha aí, ó, a área agora que está mais escura pintada aqui vai de menos 3 até 1, que é justamente o intervalo da integral. Ok? Então, eu tenho uma integral de menos 3. Observe que quando eu digitei aqui a integral, apareceu aqui um número, ó, entre os números aqui apareceu o D. Note que isso aqui é o meu M, aqui é A, B e N, e apareceu aqui um D. Esse D aqui, se eu parar o cursor em cima dele, ó, aparece aí, ó, número D integral de f. Então isso aqui é o valor da integral. A integral está valendo 2,03. O que é esse valor? É justamente a área dessa figura aqui, né? Dessa figura delimitada desde 1 até menos 3 e delimitada em cima por essa curva. Essa área aqui está valendo 2,03. Perfeito? Agora ele quer a soma de Riemann inferior nesse mesmo intervalo. Então, vou voltar para aqui e novamente soma, maiúsculo, soma de... E já apareceu aqui soma de Riemann. Soma de Riemann à esquerda não é o que eu quero. Soma de Riemann inferior. Então é isso que eu quero. Então vou clicar aqui. Soma de Riemann inferior. De que função? Da função f de x. Então eu vou colocar f, abre parênteses, x, fecha parênteses. Qual é o valor inicial dessa soma? Eu quero de a, valor final, até b. E o número de retângulos vai ser controlado pelo controle N, que eu fiz aqui. Aliás, eu esqueci de botar o nome dele N, está aqui como C. Eu esqueci de botar ele como nome. Então eu vou colocar aqui embaixo C, tá? Para ele entender que é esse controle deslizante aí. E vou dar o meu Enter. Ó, nota que apareceu aqui um número E, que é justamente a soma. A soma está com o valor 0,4. O que é esse valor? É a área desse retângulo que está aparecendo aqui embaixo. Esse retângulo que vai desde menos 3 até 1. Por que está apenas um retângulo? Porque o C aqui está valendo 1. Se eu aumentar aqui o valor de C, ó, vai aumentando os números de retângulo. O que vai acontecendo? Quanto mais retângulos eu tenha, mais a soma das áreas desse retângulo se aproxima do valor da integral. Note que E está se aproximando do valor de D. D é a integral, E é a soma de Riemann. Quanto mais eu aumento, aí olha, vai observando D e E,
vai aumentando, se aproximando do valor. Quanto mais retângulos eu tiver, obviamente, ó, a soma das áreas desse retângulo está se aproximando cada vez mais da área da integral. E aqui eu coloquei 100 retângulos, e observa agora que D e E estão bem próximos já. Esse valor aqui eu poderia colocar um valor bem maior. Bem, ó, agora para ficar como o professor falou, na hora eu não fiz, então eu vou clicar aqui na seta, vou clicar aqui no C, e com ele marcado aí, com ele selecionado, eu vou digitar a letra N. Ele vai perguntar novo nome para o número C, eu vou dizer OK. Pronto, agora ele se chama N, apareceu aqui também N está valendo 100, está tudo direitinho. Se eu quiser ver como é que funciona isso, aliás, ó, vamos ver aqui que se eu aumentar ou diminuir aí o intervalo, estou aumentando o B do intervalo, estou aumentando aqui o A do intervalo, né? Aqui eu estou mudando o número de retângulos, diminuindo a quantidade de retângulos, né? E aqui eu vou passar dessa função para a outra função. Novamente, ó, funciona do mesmo jeito, o intervalo vai para um lado, o A aqui vai para o outro, e aí o N também vai aumentando, vai se aproximando, ó, o E vai se aproximando do D, cada vez mais. Valeu? Eu acho que é isso que o professor estava querendo. Deixa eu ver se ele quer mais alguma coisa. Vamos ver aqui embaixo se tem mais alguma coisa para fazer. Testar com as duas funções, verificar o protocolo, falta isso, verificar o protocolo de construção, alterar o estilo do gráfico da função. Ok, vamos mexer nisso. Animar o N, colocar o nome e salvar. Bem, animar o N é eu mexer aqui no N, né? Ou então, tem um jeito também de fazer isso, que é, em qualquer contorno deslizante eu posso clicar com o botão direito do mouse e pedir aqui para animar. E aí o N fica variando sozinho. Tá? Quando ele chegar no valor máximo, ele volta. Ok, vai ficar nisso. Até, note que apareceu agora um botãozinho aqui embaixo, tipo como se fosse um vídeo. E eu posso parar o vídeo na hora que eu quiser, ou continuar o vídeo na hora que eu quiser. Vou parar aqui. Ele pediu também para esse gráfico aqui a gente mudar a formatação dele. Então vamos lá. Peguei aqui a seta, vou chegar aqui no gráfico da função, botão direito do mouse, propriedades, e aí vamos lá. A cor, vamos botar um lilás, assim, esse rosa aqui, sei lá. Estilo, vou colocar uma linha mais grossa. Ok. Bem, eu acho que tá bom isso. Ok. Vamos ver aí, funciona para as duas funções, isso, ó. Para as duas funções. E tá aí o que o professor pediu. Fecha aqui a janela de álgebra. Ele pede no final para você colocar o seu nome. Tem duas formas de você colocar o seu nome. Ou você vem aqui, pede uma caixa de texto. Clica aqui e escreve o teu nome e dá OK. É uma forma, mas vou te ensinar outra forma. É você simplesmente vir aqui na entrada e colocar aspas duplas, e colocar teu nome, ó, Alana, fecha aspas e dá Enter. Automaticamente apareceu aqui, ó, uma caixa de texto com o teu nome, com o que eu escrever lá, pode ser o nome todo. Então novamente agora com a seta, vou clicar aqui na caixa, vou fazer de novo, aquela barrinha que aparece aqui em cima, vamos colocar ela com fundo amarelo, negrito, e vou colocar tamanho grande. Vou colocar aqui, agora é só salvar e pronto. Alana, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, vai passando o vídeo devagarinho, para o vídeo, dá uma olhada e vai fazendo paralelamente. Eu acho que você consegue. Qualquer coisa, me manda uma mensagem, tá? Depois eu te mando o próximo. Valeu, espero que seja útil. Tchau!